Muitos faziam essa pergunta, né? Por que o Pedro Raul quis vir para o Ceará? E outra, todo mundo está falando, será se ele vai dar certo no Ceará? Por que não deu certo no Corinthians? Essas perguntas o Pedro respondeu na apresentação oficial como novo camisa 9 do Ceará, não somente como novo atleta, viu, do Alvinegro, mas como camisa 9. Então assim, vamos falar um pouco sobre isso, mas antes, solta a vinheta. Desde o momento que a gente teve o contato, o que você falou do Pedro também me ajudou bastante. A gente tinha essa comunicação direta. Ele me fez, eu fazia perguntas a ele me passava um pouco do clube, mas o Lucas teve um papel importante também na ida dele em São Paulo. A nossa conversa foi muito boa e foi uma conversa que clarificou para mim que aqui era o lugar certo para eu vir. Então, tinha outras situações, mas a partir do momento que tem esse contato direto, o olho a olho, foi muito importante para eu tomar uma decisão. Bem, o Pedro respondeu já, né? Por que que ele aceitou essa vinda pro Corinthians. É interessante isso, né? Às vezes a gente acaba não entendendo muito, né? Mas, pô, essa ida do Lucas Rubens até São Paulo para conversar olho a olho com o jogador é interessante, né? Acho que o jogador se sente uma confiança muito grande. E claro, né? O Pedro conversou com vários jogadores, né? Ele disse isso, né? Já tinha jogado com o Richarlison, já tinha jogado com o próprio Pedro Henrique, o Matheus Araújo. Ele elogiou bastante. Então, assim, é bem interessante esse trabalho, né? De aproximação do clube com alguns jogadores do elenco para trazer um determinado jogador. E o Pedro chega com esse status. Assim, a coletiva foi bem interessante porque o Pedro demonstrou, né, uma certa confiança em fazer o seu papel, mostrou porque o motivo de todo mundo querer saber, afinal, Pedro, por que tu não, o que foi que aconteceu que não deu certo no Corinthians? E ele acabou respondendo. Vejam aí. Eu que era uma questão de característica, que o treinador de lá ele tinha um outro modelo de jogo que não usava o centroavante como referência, sim como outras características. E aí você acaba ficando tendo menos oportunidades. É simples, mas como o Fabinho falou e como todo mundo com quem eu trabalhei sempre falou que nunca faltou dedicação, empenho, qualidade nos treinamentos e isso é uma coisa que eu carrego comigo de que é o mínimo que eu posso fazer, trabalhar dar o meu máximo no dia a dia, nos jogos para poder estar à altura do clube que eu estou representando, entendeu? Então, assim, acho que essa parte do esquema tático é bem interessante, né, falar, né, porque realmente isso acaba prejudicando mesmo um jogador, né? Se você tem um estilo de jogo, você pode até tentar se adaptar, mas se não tem como o treinador colocar da forma como você quer ou da forma como você joga, então aí fica realmente difícil. E creio justamente por isso que eu creio, e respondendo a pergunta que a gente fez aqui logo no início do vídeo, foi de será se o Pedro Raul vai dar certo no Ceará? Eu creio que tem tudo para dar certo. O Ceará joga com dois pontas, joga com dois atacantes de lado mesmo, Pedro Henrique do lado e o Fernandinho do outro. O Ailon pode até fazer essa função, porque é bom a gente lembrar o seguinte, ano passado, meus amigos, o Ailon não era o centroavante específico. Às vezes ele mudava de função. Às vezes o Saulo vinha centralizado e o Ailon ia para a direita. Se você lembrar bem, em alguns jogos o Léo Condé colocava era um 4-2-4. Ele tirava, acho que o Richarlison, o Mugni, o próprio Lourenço e colocava mais um atacante, o Lucas Rian, e ficava Lucas Rian, Ailon, Saulo Mineiro e Eric Puga. E o Ailon vinha pro meio. Ele jogava às vezes como um 10 ali, ou um falso 9, jogando um pouquinho à frente dos volantes. E deixava o Lucas Rian na direita, o Saulo Mineiro centralizado e o Eric Puga na esquerda. E agora, com o Pedro Raul, a tendência é você... É um clássico 4-3-3 com dois pontas abertos, um centroavante e no meio de campo um maestro, um jogador de articulação, que é o Lucas Mugni, que cai pela esquerda, fica no apoio ali com o Matheus Bahia, cai pela direita, no apoio ali junto com o Fabiano. Então, assim, e dois volantes, né? O Lourenço e o Richarlison, ou o Sobral, quem queira aí, da forma como tiver melhor no momento. Então, assim, tem tudo para se encaixar o Pedro Raul. Você tem um jogador que chuta bem de fora da área, como o Lourenço.
Se der um rebote, a bola desviar, você tem um centroavante ali nato para colocar a bola para dentro. Você tem um cara que cruza muito bem, tanto o Fabiano quanto o Matheus Bahia, isso nas laterais. Você tem 2 atacantes de lado, Pedro Henrique e Fernandinho, que vão, que jogam, que abrem pelos extremos ou às vezes pegam o corredor para dar passagem para os laterais. Então você pode fazer cruzamento, você pode chegar, fazer uma tabelinha e dar a bola, servir, dar assistência para um centroavante. E é claro, tanto o Fernandinho, a gente já viu, fez um golaço contra o Iguatu. Pedro Henrique, o artilheiro do time na temporada, tem 3 gols, já fez gol, inclusive no Clássico Rei. Então, isso é muito importante você ter no elenco jogadores com essas características que possam ajudar o Pedro Raul. E eu acho isso muito importante. E detalhe, assim, se em algum momento, e é claro que vai haver esse momento do Pedro Raul dar uma segurada, né? Tem uma instabilidade durante a temporada, todo jogador acontece isso, uma suspensão, alguma coisa, e entrar outro jogador, o Léo Condé pode fazer mudanças no esquema tático, né? Até porque a gente sabe, né? Quando o Ceará, se o Ceará conseguir ter um bom desempenho e o Pedro Raul tiver um bom desempenho, que é o que todos estão esperando, é óbvio que vão ter adversários que vão tentar anular, né? Criar um antídoto para segurar esse time e impedir que o Pedro Raul e o ataque do Ceará funcione. Então aí vai ter que buscar alternativas, e aí é onde tem o Léo Condé. Por isso que eu lembrei do famoso 4-2-4 ano passado, que ele criava essas alternativas para mudar o esquema tático da equipe e com isso vencer as partidas. Então acredito que da mesma forma, e por isso acredito muito que o Pedro Raul possa sim dar certo no Ceará a sua forma de jogar. Você tem um centroavante para mim nato, bom cabeceador, chuta bem. Eu acho que vale a pena sim você arriscar e você ter um esquema tático voltado para ele. E ainda para completar, né, para fechar esse assunto, né, você ainda tem o Pedro Raul que brincou, né, fez gol contra o Fortaleza, né, quando jogava pelo Goiás, acabou brincando também. Espero que consiga repetir a dose. Então assim, já cai no gosto da torcida alvinegra, que gosta muito disso. Obviamente uma provocação sadia, nada demais, é só atiçou um pouco a rivalidade. Isso é o que e essa rivalidade que a gente gosta de ver entre os dois times, né? E não precisar de briga, de confusão, de ficar menosprezando o time A, o time B, rival A, o rival B. E para completar, para fechar aqui o vídeo, já foi regularizado, já está no bid da CBF e o Pedro Raul tem tudo para estrear já domingo contra o Maracanã. Então, assim, vai ser bem bacana da gente ver. Obviamente é um domingo de carnaval, não vai ter tanto público, mas vai ser bem interessante e você vai poder acompanhar no canal Gold, tá bom? Vou estar nessa transmissão. O canal Gold transmite o jogo Maracanã e Ceará, domingo, 5 da tarde, aqui no YouTube com imagens e de grátis. É isso, turma. Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, então deixa sua curtida, deixa seu joinha, que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal, pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E se você não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, tem cada coisa bacana, meus amigos, aqui no canal do blog. Olha, dá uma olhada, tem umas entrevistas muito boas, então peço para você me ajudar nisso, que fortalece muito mesmo o canal. É isso, gente. Até a próxima.